Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos. A gente vai descobrir o porquê. Nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. Esse dia assim, com essa maravilha de estudo, e diz aqui: o Peça em suas temporadas marcado e segundo Peça. Rabi Shimon explica por que Deus falou a Moshe no deserto do Sinai sobre Peça. Uma vez que ele já havia contado a ele sobre isso no Egito, ele diz que a Torá, se a Torá tivesse vindo simplesmente para relatar contos simples, poderiam produzir uma Torá melhor. Hoje em dia poderíamos produzir uma Torá melhor. É óbvio que, não é? Tudo na Torá contém segredos superiores. As histórias ali contadas são apenas suas vestimentas, ou vestimentas como o corpo é a vestimenta para a pessoa que vem à terra, ou seja, a vestimenta da alma. Ele diz que a alma é um esplendor de Israel, e que Zerampim é a alma real da Torá, para o qual os sábios olham. É muito profundo o que a gente está lendo aqui, e isso aqui, diga-se de passagem, foi escrito por rabinos. Nós sempre citamos os rabinos, não é? Os Tanaim, e principalmente os escritores do Zohar, que eram homens versados em todo o Talmud. Não pense que esses homens eram homens de pouca sabedoria dentro da Torá e até em outras ciências. Então percebam como o corpo do texto aqui, olha, é bem sério, né? Ele fala que a história, se nós pegarmos as histórias da Torá e hoje em dia, nós poderíamos, com essas histórias tão rudimentares e tão simples, qualquer um poderia fazer uma história bem melhor. Olha, não é? Isso é pesado para se escutar, para se entender, mas eles sabem o que eles estão falando, né? Eles falam com total propriedade porque não há nenhum desrespeito nisso, porque vai se seguir aqui agora a ideia de tudo isso. Diz aqui: Hashem falou a Moshe no deserto de Sinai. Isso é o Bar Midbar 9.1. Nós estamos na Parashá Beha'aloterra, não é? E estamos fazendo um estudo sobre o acendimento da menorá e tudo que está composto dentro desse shiurim dentro da Torá, não é? E assim a gente continua aqui. A gente está no livro de Bar Midbar 9.1, e aqui ele diz:
Qual é a razão, não é, pela qual, né, ele os enxortou sobre Peça? Já lhe foi dito no Egito. Ele responde: isso porque era o segundo ano e Israel achava que só se aplicava no Egito. Como já tinham realizado no Egito uma vez, assumiram que não era necessário. O santo bendito seja ele veio e advertiu sobre isso, para que não pensassem que o seu tempo havia passado no Egito e que não era mais necessário. Por isso enxortou-os no deserto de Sinai, em um segundo ano, para que instituir peça para as gerações vindouras, né? Uma tradução aqui é Páscoa, né? Não tem nada a ver com a palavra Páscoa em si, como as pessoas vão botar. Peça é um salto, é uma saída, é sair do Egito, sair da idolatria, matar o cordeiro e deixar ele bem morto, não é? Tudo bem. Diz aqui, outra explicação, embora eles os enxortassem sobre isso no Egito, eles ordenou uma segunda vez no lugar onde todos os mandamentos, né, e lei a Torá, e leis, todos os mandamentos e leis da Torá foram dados. Portanto, no segundo ano, ele pergunta qual é o significado de no primeiro mês do segundo ano. Saberá que isso alude, eh, ele responde, é um segredo elevado. Há no que é referido como um ano e há o que é referido como um mês. Prestem atenção. Há o que é referido como um ano e há o que é referido como um mês. Qual a diferença entre isso e aquilo? Um ano e um mês. Mês é a lua, significando Malhut, enquanto o ano é o sol, que significa Zerampim, que ilumina a lua no primeiro mês do segundo ano. Aponta para o acoplamento de Zerampim e Malhut, que são chamados de ano, e mês, no lugar do deserto do Sinai. Essa é a segunda união. Depois do êxodo do Egito, isso foi durante o tempo em que todos os mandamentos da Torá foram passados a eles, já que através do acoplamento de homem e mulher, no deserto do Sinai, todos os mandamentos da Torá foram dados. Olha, a gente está falando de acompanhamentos espirituais e veja só. O Rabi Shimon diz, ai do homem, preste atenção, né? Eu digo isso para aqueles que têm uma dificuldadezinha de entender a Torá, prestem atenção no que a Torá vai chamar atenção aqui, ó. O Rabi Shimon diz, ai dos homens que diz que a Torá veio para relatar histórias reais, né? Ai, e vamos repetir, ó. Ai dos homens que diz que a Torá veio para relatar histórias simples e simplesmente. E contos simplórios sobre Esaú e Labão, que eles fazem uma brincadeira e afins. Se fosse assim, mesmo nos dias atuais, poderíamos produzir uma Torá a partir de assuntos simplistas e talvez até mais agradáveis do que essas. Se a Torá veio para exemplificar assuntos mundanos, até mesmo os governantes do mundo têm entre eles coisas que são superiores a esses contos. Se assim for, vamos segui-los e produzir deles uma Torá, da mesma maneira. Deve ser que todos os itens da Torá são de natureza superior. Tá vendo? Todos os itens da Torá são de natureza superior e são segredos superiores. Nada tem a ver com esse mundo. Venha, eis que o mundo de cima e o mundo de baixo são medidos como uma escala. Os filhos de Israel, abaixo, corresponde aos anjos elevados acima. Está escrito sobre os anjos elevados: quem faz dos ventos seus mensageiros, Terlim 104:4. Quando descem, são vestidos com as vestes desse mundo. Se eles não tivessem adquirido o vestido para este mundo, mas eles seriam, mas eles não seriam capazes de existir neste mundo e o mundo não seria capaz de suportá-los. E se isso é assim, para os anjos, quanto mais para a Torá que criou esses mensageiros, e todos os mundos que existem devido a ela. Uma vez que foi trazido para esse mundo,
se não tivesse vestido todas essas vestes e cobertura deste mundo, que são as histórias e contos simplistas, o mundo, né, não foram capazes, não seria capazes de tolerá-lo. Então veja, aqui diz que a Torá é uma vestimenta para os seguidores do Zohar, uma lei superior, uma história superior, assim como o nosso corpo, não é? É uma vestimenta para a nossa alma. E que se não fosse assim, esse nosso mundo aqui não suportaria a luz da Torá, não suportaria o nível que a Torá tem, e logo, né, tudo se quebraria. Diz ainda aqui, portanto, essa história da Torá é o manto da Torá. Aquele que pensa que esse manto é a verdadeira essência da Torá e que nada mais está, deixe seu espírito desinchar e não deixe que ele tenha parte no mundo vindouro. Portanto, Davi disse, não é? Abri os meus olhos para que eu contemple coisas maravilhosas da tua Torá. Terrilim 119, 18. Ou seja, olha o que está sobre essas vestimentas da Torá. Gente, aqui é um ponto muito importante que vocês vão ter que entender agora. Preste atenção. Vamos ler novamente com bastante cuidado. Ó. Portanto, essas histórias da Torá é o manto da Torá, é uma roupa. Aquele que pensa que esse manto é a verdadeira essência da Torá e que nada mais está lá, deixa o seu espírito desinchar. Ego, não é? Olha só, deixa o seu espírito desinchar e não deixe que não tenha parte no mundo vindouro. Todo mundo que acredita que essa Torá são histórias comuns, não haverá o quê? Falem aí comigo. Todo mundo que está indo nessa de grupo de Israel, formar um grupo aqui nesse mundo, o que vai, não vai ter o quê? Mundo vim? Não vai ter parte no mundo vindouro, né? Exatamente. No Lamabá. Tá vendo essas pessoas que são religiosas, que ficam nesse negócio de Israel, é o maior país do mundo, os judeus é isso e aquilo, tá vendo? Não entenderam a Torá. Aí fica naquela de religião, aquela coisa toda, não entendeu que na Torá não está falando nada desse mundo. E qual é a guerra hoje da Cabala para a gente falar isso? Olha quanta gente. As pessoas chegam lá, aquele moré mentiroso, olha lá, tá vendo? Agora virou, né? Agora não tá mais seguindo o povo de Israel. Eu não tenho que seguir povo nenhum, eu tenho que seguir o Eterno. Eu tenho que amar as pessoas, porque todo mundo está no mesmo barco que eu, né? Eu tenho que amar as pessoas. Por isso que quando eu falo para vocês, que eu brigo, chego lá e falo com vocês e dou voadora, né? Vou logo, é porque eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando as coisas brincando, não, gente. Aí às vezes o aluno vem, mas Moré, e aí, isso. Para mim não importa o que o aluno vai falar. Ele tem que aprender, olha, se desinche, saia dessas coisas que não tem nada a ver com a Torá, tá vendo? Se desinchar. E não deixe que eles tenham parte no mundo vindouro. Portanto, Davi disse isso, abriu os meus olhos para que eu contemple as coisas maravilhosas da tua Torá. Ou seja, olhe o que está sobre essas vestimentas da Torá, que são esses segredos aqui ó, que estão sendo revelados. Venha, eis que há um vestido que é visível para todos. As pessoas simples, quando veem uma pessoa vestida lindamente, e lhe parece distinguida por suas roupas, fazem observar mais. Eles fazem seus julgamentos sobre ele de acordo com as suas distintas roupas. E ele considera o vestido como o corpo do homem e o corpo da pessoa como a sua alma. Semelhante a isso, a Torá tem um corpo que é composto pelos mandamentos da Torá, que são chamados de corpo da Torá. Esse corpo está revestido de roupa, que são histórias deste mundo. Os ignorantes do mundo olham apenas para aqueles vestidos que é a história da Torá e não têm consciência de mais nada. Eles não olham para o que está debaixo daquele vestido. Quem sabe mais não olha para o vestido, mas sim para o corpo de baixo, por baixo.
desse vestido. Os servos do rei mais elevado, aqueles que estavam no monte, ó, aqueles que estavam lá no monte Sinai, olham apenas para a alma da Torá. Olha só, gente, só essa aula aqui já dá para a gente ir embora, todo mundo ir lá repensar em muita coisa, veja, que é a essência de tudo. A verdadeira Torá, veja, a verdadeira Torá. No destino vindouro, eles estão destinados a olhar para a alma e a alma da Torá. Então veja, venha, eis que também assim acima existe um vestuário, um corpo, uma alma e uma alma para a alma. Os céus e suas legiões são um vestuário, e a congregação de Israel, que é nosso planeta Malhut, é o corpo que recebe a alma, que é o esplendor de Israel, significando Zerampim. Portanto, Malhut é o corpo da alma, já que Zerampim está vestido com ela, com a alma no corpo. A alma que mencionamos, que é o esplendor de Israel, é a Torá real, significando a alma da Torá para a qual os sábios olham. E a alma da alma, que é o santo antigo sobre quem olharão no destino vindouro, como mencionado. Tudo é segurado um pelo outro. O santo Atica está vestido de Zerampim, e Zerampim está vestido de Malhut. E Malhut está vestido dos mundos de Beriá e Etzirá, Siá, e todas essas são as suas legiões. Ai daqueles ímpios, mais uma vez, vou repetir, ai daqueles ímpios que dizem que a Torá é apenas histórias e nada mais, pois eles olham para os vestidos, não é? Não olham para a verdadeira Torá e não mais louvados são os justos do que, perdão, eles olham para os seus vestidos e não mais, tem um pontinho que eu não vi. Então eles olham para o seu vestido e não mais. Louvados são os tzadiquins, os justos, os cabalistas, que olham corretamente para a Torá. O vinho só dura se estiver em um jarro. Da mesma forma, a Torá não perdura, exceto nesse manto. Portanto, não há necessidade de olhar a não ser para o que está dentro do manto. É por isso que todas essas questões e todas essas histórias são roupas. Muito bem. O que a gente pode falar aqui? Todos os religiosos, todos esses caras que ficam promovendo religiosidade, tirando as histórias de Israel como se tivesse só um povo escolhido, botando isso, botando aquilo, lendo a Torá na literalidade, não tem Olam Rabá. Ai daqueles que tomam essa Torá por essas histórias. É muito importante a gente colocar tudo isso em pauta, porque não é palavras do Moré André. Prestem atenção, não são palavras do Moré André, são palavras dos sábios do Zohar Kadosh. E aí você diz, mas, poxa, como é que os sábios cavaram a Torá de uma tal forma, eles foram no mundo espiritual, porque a Torá é um livro de perguntas. Todos nós sabemos que quem lê a Torá fica com indagações profundas, não é? E o que vai acontecer? Essas pessoas que estão deixando de acreditar em Deus, porque estão lendo a Torá ali escrita e traduzida ainda, estão pegando um monte de defeito, ordens cronológicas, sabe, questões geográficas, erros gramaticais que existem dentro da própria Torá por questões, por exemplo, qual erro? Falta uma letra, né? Falta uma letra. Então, aquela letra ali está bem guardada e sabe-se por que falta. Então existem letras, lâmides especiais que têm certas dobradura ou tem certos sinais que as distinguem. Então a Torá ela está toda guardadinha, mas só quem vai ver é quem, não é? Os justos que adentram o Zohar Kadosh. E aí, ai daqueles ímpios que dizem que a Torá é um livro de história neste mundo e nada mais. Por quê? Se eu boto Abraão como um homem nesse mundo e que ele criou um povo selecionado, só esse povo tem direito,
não é? E que teve Ismael, que botou para fora de casa, e etc, etc. Desculpe, vocês podem até ficar chocados com o que eu vou falar. Então Deus é Hitler, que só escolheu, né? Agora, se eu pego a Torá e abro ela como todo o universo, todos os anjos, todas as almas, e cada um vai pagar aquilo que tem que pagar, vai ter que consertar aquilo que vai consertar, eu entendo as profundidades da Torá, então aí já é outro assunto. Quer dizer, eu já entendo que eu não tenho mais que pegar pedra para apedrejar quem quebra no Shabat, quem quebra o Shabat literal. Eu aprendo que eu não vou mais jogar ninguém no precipício, eu aprendo que eu não vou mais arrancar o olho de ninguém, eu aprendo, não é que as coisas não são muito bem como estão ali nas histórias. O segundo peça, né? Ouvimos sobre a ordenança de manter o peça, né? No momento correto, sobre o significado interior. Veja, manter o peça e sobre o significado interior do que acontece e ele for mantido um mês depois devido às impurezas da viagem. Que os filhos de Israel guardem também o peça no tempo que lhes foi designado, conforme está aqui em Bar Midbar 9:2. Rabi Yossi disse: não aprendemos que quem mostra uma ação digna, adequada abaixo, é como se tivesse feito isso acima. Devido a ele, esse assunto é despertado acima. É como se ele realmente fizesse como aprendemos. Veja, quando nós fazemos uma ação digna aqui de Zohar Kadosh, de entendimento de Torá, não é? Adequadamente aqui embaixo, isso vai espelhar acima. Ou seja, a questão do peso aqui designado é como se você fizesse acima esse processo, não só o processo, como se diz, o processo religioso, né? A gente sabe que a Torá, para nós, não é? Ela é um sistema de nomes divinos. Então, em cada período, não é, que a gente, por exemplo, estamos na festa de Pessa, nós estudamos sobre Pessa. Dentro ali daquele texto da Torá vai estar codificado nomes divinos que vão abrir portais espirituais, pois as letras hebraicas, diga-se de passagem, não são o eterno. Nem mesmo os anjos podem representar, nem as letras hebraicas, o eterno na sua totalidade. Existe uma separação entre o nosso mundo criado e o mundo do eterno. E existe também uma configuração para a gente encontrar e achar essas energias. Mas existe um exemplo no Peça, no Zohar, que o Peça pode ser qualquer dia, qualquer hora. Porque, na verdade, o Peça significa a saída do ego. Pois bem, existe na Torá, não é, uma questão de que nós, não é, estamos aqui para um processo. Nesse processo, muitas vezes ficamos ancorados a esse nosso mundo. Não é? Estamos ancorados aqui e ficamos presos. Nós estamos num tikkun, estamos num processo, estamos presos, nossa alma está presa dentro de um corpo e esse processo de estar preso é a missão de consertar a alma. Agora percebam que se eu tenho uma missão e se o próprio entorno me distrai dessa missão, e não é só o entorno, né, eu quero falar um pouco sobre isso antes de continuar aqui, até para os novos alunos poderem perceber algumas coisas, que a gente vive num mundo meio ilusório, não é? Nesse mundo que nós vivemos, ele é meio ilusório e ele é um mundo que muitas vezes, assim, pelo menos para a percepção de muitos, é um mundo, né, que é a totalidade de tudo. É aqui que eles sonham, é aqui que eles querem viver, é aqui também que eles querem, né, construir tudo.
e a pessoa acaba vivendo essa ilusão que nós vivemos nesse mundo. Muito bem. A gente tem aqui um slide, tem até uma mão de Hansan aqui que muita gente usa como amuleto, acha que traz sorte, enfim. Né? A gente é muito contra essas coisas, né? De amuleto, de pedras mágicas, que eu vou trazer uma pedra de tal lugar. Mas nós temos consciência que tudo tem energia, não é verdade? As coisas têm energia. E essas energias, por exemplo, as plantas têm energia. Você pega uma determinada planta e você faz um remédio, bota ela para dentro, ela se mistura ali dentro de você. Aqueles componentes curativos, elas vão fazer né, um trabalho que você vai parar ali de sentir uma dor, curar-se de uma doença. Pedras também podem fazer isso. Existem pedras, minérios, etc. Tudo faz parte, tudo vai estar cheio de divindade. Todos nós sabemos disso, porque se não tivesse, não poderia existir aquela planta, aquele objeto. Mas a Torá, ela está falando mais de coisas espirituais, né? Então ela não está falando da mão de Hansan, não está falando de nada disso, ela está falando de questões espirituais que são metaforizadas aqui pelo sistema da própria Torá. Nós temos 5 árvores sefiróticas na Torá, não é? Essas 5 árvores sefiróticas, elas representam os mundos espirituais. Nefesh, Rua, não é? Neshama, aqui em Biná. Depois a gente vai ter Rayá e Eridá. São níveis internos e níveis externos que passam depois para dentro da pessoa. Dentro da Torá também está metaforizado as partes do rosto, né? Boca e Malhut, sendo que esse Malhut é o Malhut de Asiar, não é esse Malhut que nós temos aqui dentro dessa descrição dessa árvore sefirótica. Logo temos Zerampim, que é representado pelo nariz, né? O ouvido, que representa essa parte aqui de baixo da árvore sefirótica. Quando Deus fala menina dos olhos, ele está falando desse sistema aqui chamado de Gar de Biná. Aqui daqui para baixo é onde começam as letras hebraicas, né? As letras hebraicas, elas vão funcionar daqui para baixo, desse Gar para baixo, e vão ter aqui 22 letras, no nível muito elevado aqui, 22 letras nesse nível e 22 letras no nível mais inferior. Então veja, um total de 66 letras, né? Cada uma no seu nível. Por isso que quando nós lemos a Torá, segundo o Zohar, não é? Ela vai mudar, as histórias vão mudando as suas essências. Então veja só, o que acontece aqui? Nós primeiramente temos uma visão, né? Essa visão, ela tem uma paleta aqui, ó, de 7 cores. A gente já falou várias vezes, vermelho, né? A laranja, o amarelo, o verde, azul e etc. E isso vai criar, não é, uma forma de nós enxergarmos o mundo. Não podemos enxergar ondas de rádios, micro-ondas, infravermelhos, ultravioletas, raio-x e raio-gamas. Isso significa que nós estamos já configurados para só enxergar o que dá para nós enxergarmos. Não é? A mesma coisa são os sons, a gente não consegue ouvir todos os sons. Isso acontece porque eu tenho um cérebro e esse cérebro ele vai captar aquilo que já foi, não é? Já foi programado para que eu pudesse captar. Então, que são as coisas desse mundo, não é? As coisas que são tudo, na verdade, ondas elétricas. Tudo é ou uma formação energética, não é? Essa formação energética, ela é feita dentro de cada ser humano. Cada ser humano vai ter uma parte de energia dentro de si.
E cada ser humano vai ter a sua ideia do mundo, não é? Cada ser humano ele vai estar ali desenhando o mundo conforme ele acredita. Então vamos entender isso aqui. Deixa eu só carregar aqui os... Muito bem. Aqui nós temos um cérebro, não é? Temos esse cérebro aqui, ó. Nós temos aqui, e o cérebro ele é separado, não é? Em várias funções. Tem a parte onde você tem é ligado à audição, etc. Outros ao olfato, enfim, ele tem ali os pontos que vão ajudar, não é, através do contato dele com o corpo a manter tudo o que você é hoje, né? Olha, é até um órgão bem feio, né? Eu não vou falar que eu acho bonito, porque eu não acho. Mas é o maior órgão que tem no corpo humano. Maior órgão em sentido de ser ele o que administra, não é, todo o nosso corpo. Aqui em cima do cérebro nós temos, não é, o que nós chamamos de córtex visual, que é o local onde a gente consegue, não é, ter o que nós chamamos de visão. Tudo é feito, nós olhamos, tudo que nós estamos vendo são ondas, não é, elétricas. Tudo é eletricidade aqui nesse mundo. Sem essas ondas elétricas você não seria capaz de ver nada. Então a retina aqui, não é? Os olhos, a menina dos olhos, os olhos ela tem ali uma construção de ver todas essas cores. Veja, o próprio cérebro ele é escuro, fica dentro de uma caixa craniana, como a gente está vendo aqui, e ele fica fechado dentro de uma caixa, né? Por isso que muitas vezes a gente usa a palavra nós, né? Aquela palavra daquela frutinha, porque lembra uma nós. Por isso que fala que tem que quebrar nós, não é? Quebrar a cabeça para entender. Tá vendo? Fica aqui, tudo fica escuro. E o que acontece? Conforme nós temos a entrada, os orifícios de entrada, audição, visão, não é? O próprio paladar, não é? O olfato, tudo isso está ligado ao cérebro. É o cérebro que vai definir tudo. A grande pergunta que fica, não é, como pode, não é? Nós temos o cérebro dentro de uma caixa escura e a gente poder ver tudo o que a gente vê. A pergunta que fica pra gente é se eu estou dentro da realidade ou se a realidade está dentro de mim. Tudo que é produzido aqui é produzido pelo nosso cérebro. A realidade externa, nem mesmo as cores existem, porque as cores elas são criação do nosso cérebro. A incidência da luz, ela vem sobre um objeto e esse objeto então ele devolve a luz ali através dessa sensação das cores. As cores em si elas não existem. E como que você pode afirmar isso, Moré? Existem os daltônicos. Esse cérebro aqui morre, não é? A alma que fica aqui dentro, parte da alma, que é a maior parte, ele então não fica mais aqui, ele se desliga desse cérebro. Tá vendo? Mas esse cérebro ele foi configurado por aquilo que eu olhei, por aquilo que eu estudei, pela realidade que eu criei. Existe a gente já falou muito sobre isso, mas eu acho pertinente, já que a gente está falando aqui, de uma partícula que é chamada de partícula fantasma, não é? Essa partícula fantasma, ela foi descoberta há pouco tempo, porque ela era muito pequena, né? Menor do que os átomos, né? Descobriram os átomos, enfim, e essa partícula fantasma era menor ainda, ela era chamada de neutrino. Esse neutrino, ele é espelhado pelo Sol, ele joga essas forças e, se não me falha a memória aqui, nós estamos atravessados aí por uma quantidade de 300 milhões ou bilhões de neutrinos, não é? A cada minuto, segundo, é algo muito espesso. Muito bem. O que aconteceu e por que a gente vai falar dessa partícula fantasma? Para as pessoas que estão novas entenderem o processo. O problema é que às vezes é difícil, né, entender esse processo. Quando eles descobriram o neutrino, a gente já sabe
que existe algo chamado propagação de ondas, não é? Propagação de ondas, ela é quando você propaga uma onda de rádio, aquilo vai vibrando e vai abrindo como se fosse ali círculos batendo no outro e vão se espalhando, e a onda de rádio pode ir longe, não é? Pode ir longe. E também isso pode ser feito na água, né? Quando você bota o dedo ali na água, o que que acontece? A água ela cria um círculo, vai crescendo, um monte de círculos, elevando o outro ali, e se você bate Ondas. ondas, e aí se você bate os dois dedos, um do ladinho do outro, você vai formar dois círculos que vão se bater, vão criar as ondas, né? Isso que a gente chama dessas forças que vão se propagar. Muito bem. Então, aconteceu algo muito interessante, porque quando eles acharam essa partícula fantasma, aconteceu um acidente. Por quê? O acidente é que eles criaram um projetor. Esse projetor era um pequeno equipamento onde eles começaram, né, a ideia era projetar as ondas, e eles queriam ver essa propagação de ondas. Veja, quando nós temos aqui uma lâmpada que a gente vai jogar a luz dela por aqui por um buraquinho, o que que acontece? A lâmpada vai se projetar, não é? A luz vai se projetar aqui nesse ponto e vai ter que sair aqui do outro lado. Então o que que acontece? Essa luz que está aqui, vamos dizer num aparelho aqui a gente está fazendo aqui não é igual, né, gente? É só uma questão para vocês entenderem, olha. Então esse aparelho que está aqui, ele vai projetar a luz aqui para esse, não é? Por esse buraco, e a luz vai sair aonde? Aqui no quadro. Vai ter ali do outro lado. Vamos botar aqui uma perninha no aparelho para ficar. Já posso ser já, ó, designer não é? Lá da NASA. Muito bem, vamos lá. Então a luz ela se propaga, a onda da luz ela se propaga, é um efeito elétrico, não é? E aí essa onda atravessa esse buraco e vai fazer o mesmo desenho aqui, tá vendo? Vai ficar a mesma coisa. O buraco está aqui, a luz atravessa e bate nesse outro quadro e faz o buraco, faz aqui o desenho, não é? Dessa luz lá do outro lado, tá vendo? A luz vai ficar, eu posso movimentar o quadro, mas a luz vai ficar onde eu escolher. Eu manter ele aqui parado. Então vamos lá. Eles fizeram isso com neutrino. Então eles começaram a jogar neutrinos aqui do outro lado. E aconteceu a mesma coisa do que a luz batendo aqui. Então, tudo bem, vamos deixar testando para ver o que acontece. Tudo é teste e entendimento. Quando eles chegaram no outro dia, e aí por isso que o nome dos neutrinos foi partícula fantasmas, é que a luz tinha feito algo que era incomum no nosso sistema físico. Isso não tinha como acontecer. Ela se multiplicou e foi se espalhando e ficou um monte de pontos. E como que podia isso acontecer se a gente já conhece essa realidade aqui? Para nossa realidade isso aqui é impossível. Como que eu vou jogar aqui uma luz ou algo, seja uma luz ou qualquer coisa, e isso vai se espalhar, essa onda vai se espalhar de uma forma que nunca foi vista no nosso planeta. A gente não entendia isso. Eles ficaram abismados com isso. Eles falaram, como é que pode? O natural que nós entendemos aqui é que o feixe de luz passe, não é? E faça um desenho, uma projeção ali no quadro, todo mundo entende isso. Mas como que agora tem várias, aí no caso são neutrinos, como que eles se espalharam assim? O que que aconteceu para acontecer essa desordenação? Como eles tinham que ver isso, então eles tiveram que botar um observador do outro lado. Esse observador, ele olhava para lá, ele ficou mais uma noite ali, e ele ficou ali um pouco confuso, né? Ele estava um pouco confuso e estava olhando aqui. Qual é o processo que ele conhecia, né? O processo que ele conhecia era o anterior, que ia passar a luz para cá, não é? Então ele conhecia esse processo e não outro.
Muito bem. O que aconteceu? Então ele ficou lá 24 horas e o neutrino continuou aqui gerando a luz da mesma forma. Repetiram o processo sem ninguém olhando e os neutrinos se espalharam. Porque eles perceberam que esse ato aqui ele só funciona de acordo com a lógica do observador. Se o observador está olhando, ele continua assim. Se não tem ninguém olhando, ele segue um padrão. Ele segue um padrão que ele pode se espalhar e vai fazer isso aqui qualquer desenho. O interessante disso é que mostra que nós temos força sobre as coisas que acontecem nesse mundo. Exemplo, se uma pessoa é muito pessimista, esses neutrinos, essas forças criam esse pessimismo na vida da pessoa. Porque ela não consegue quebrar aquilo que foi lhe ensinado. A realidade não é quebrada dentro dela. Isso. Então veja, você não tem o controle, você não tem o entendimento disso. O interessante é que isso já é uma coisa que é bem falada nos meios, não é? Da humanidade. Olha, não seja pessimista, não é? Mas todos nós temos um pouco de pessimismo, por quê? Fomos adestrados a ver aqui a bolinha, né? A passagem ser assim mesmo. Então, dentro do nosso cérebro, não é? A gente vai perceber sempre assim. Mas, segundo o que está aqui, é que você pode mudar a sua realidade a partir do processo dos seus pensamentos, de como você entende as coisas, tá vendo? Então aqui a gente tem uma Torá, que o rapaz está estudando a Torá e ele está procurando dentro da Torá como que pode isso, não é? Veja, qual a lição que a gente pode tirar aqui? Existem algumas lições muito importantes que estão dentro da Torá e já são faladas há muitos anos. Por exemplo, questões de fala. Uma vez, o Rubem prometeu para Yaakov o seguinte: olha, eu vou descer foi pedido para que a gente levasse Benjamim conosco, porque senão, né, ele não liberaria as coisas. Era o José que estava lá, né? E aí então ele fez uma promessa: se eu não trouxer o seu filho de volta, eu te dou a minha vida e a vida dos meus filhos no lugar do teu filho. Tudo bem. Ele foi lá e aí o Benjamim ficou preso. E então o que aconteceu? Você vai viajar nas histórias da Torá e quando Moshe está lá na frente, a primeira briga que ele tem é com dois judeus, que são da tribo de Ruben. Aquilo que ele falou se projetou no masal dele, ele jogou esse masal para cima e aí desceu sobre a cabeça dele. Existe um monte de implicações aí, não é, seríssimas que a gente pode ter, e existe um monte de lógicas e tem coisas também que a gente pode dizer que é ilógicas. Por quê? Né? Muita gente fala, pô, isso não tem lógica, não é? Então, quando a gente tem essa questão de estar, não é, envolvidos naquilo que nós pensamos, por quê? Às vezes chegam pessoas com padrões difíceis de entender. Por exemplo, a gente falou para as pessoas, não faça Lashon Hará. Por quê? Quando você faz Lashon Hará, você está botando o que é pior de dentro de você em cima do outro. E às vezes a Torá fala para nem, né, os nossos midrashim falam que nem se a pessoa fizer algum tipo de mal para você, você deve falar. Porque você vai estar, de uma certa forma, poluindo todo esse ambiente. Poluindo a sua alma, né? A alma, ela é uma entidade pura e essa alma ela começa a ser poluída. Ela começa a ter um problemão dentro dela. Por quê? Porque ela também está na árvore sefirótica. Olha a divisão lá, tá vendo? Da árvore sefirótica dos 3 níveis, né? Agora, se eu sei disso e aí a gente conversa com a pessoa e a gente está ensinando vocês para quê? Para que vocês possam não ter problemas em relação à Torá
Porque vocês acreditavam de uma forma, né? Mas não sabiam dessa forma aqui, ó. Então a gente tenta mostrar para vocês que tudo é possível. Mas, olha, se tudo é possível pelo lado positivo, também é pelo lado negativo? Sim, o que a mão direita faz, a esquerda também faz. Veja, é algo complexo. Então, o que a Torá vai nos ensinar é sobre essas questões, não é? Dessa nossa realidade e de como nós vemos o nosso mundo. E como isso vai funcionar aqui através do cérebro. Tá vendo? A pergunta que fica agora, já que a gente tem a visão, entendemos um pouquinho, né, dessas paletas de cores, aprendemos que cor não existe, é de onde vem um pensamento? Respondam. Antes de você gerá-lo, antes dele chegar até a conclusão no seu cérebro, de onde vem um pensamento? É ele que cria tudo. Agora, eu posso seguir os conselhos que ele deixou na Torá, não é? Sobre não fazer Lashon Hará, não me sentenciar, não me amaldiçoar, ou eu posso quebrar a Torá e fazer tudo isso. Ficar falando Lashon Hará, mal dos outros, e estragando a vida. E eu vou estragando a minha vida e vou estragando a vida dos outros. As pessoas não entendem, não é? Não, mas tem o recurso, que é um recurso muito bom que ninguém usa. Bloqueia a pessoa. No WhatsApp, bloqueia tudo. Isso. Foi mesmo, a Sandrinha falou que eu ia estar com o ouvido todo sujo. Aconteceu, Sandrinha. Aconteceu. Eu mudo de ideia, mudo de conversa. Foi mesmo? Falo de arte, falo de Torá, falo de Cabalá. Eu via o Moré com a orelha e eu estava limpando a orelha dele, mas saía muita coisa, muita. Mas não era de dentro, não, era externo. Então. Aí eu perguntei o que significava, não foi, Moré? Que eu precisava ver isso. No intervalo de que o senhor fala assim, vamos dar 10 minutos. Aí o Eterno mostrou, mas era tipo, tinha uma tipo cola, não era bicho, mas era alguma coisa assim que estava colado nas suas paredes de ouvido. E eu limpava tudinho e falava, Moré, tá vendo? Sua orelha tá suja. Suja porque a pessoa vai falando um monte de besteira, né? Falando Lashon Hará, e às vezes você quer ser educado. Eu já até falo, ó, não fala Lashon Hará pra mim. Quer conversar sobre a vida, algumas coisas que tá ruim, a gente vai falar, não, seja positivo, acredita em Deus aqui. Os neutrinos existem, tá vendo? Deus existe, por isso que ele botou a condensação, tá vendo? Tudo pode mudar. E, particularmente, eu acho que foi isso que as descrições ali no Taná, sobre a mudança até mesmo dos astros de lugar, é porque os homens tinham essa certeza que Deus podia fazer todas as coisas, diferente de nós, que não temos essa certeza. Moré César levantou a mão aí. Sim, pode falar, Moré. Só um questionamentozinho para a gente abrir melhor esse entendimento. Todos os pensamentos, ele vem do Eterno. Sim. E os pensamentos maus? Também. Aí eu dizia, aí eu queria estender um pouco mais, eu sabia que a resposta seria essa, mas eu queria estender um pouco mais aí o questionamento depois da resposta. Por exemplo, eu queria entender melhor que se veio o pensamento mal, não é porque eu abriguei, não seria porque eu abriguei dentro de mim parte do Hassatan, ou parte de alguma coisa assim? Dá pra gente navegar por aí sim, Moré, mas a gente tem que entender algo muito importante aqui. Vamos ver aqui uma coisa, né? Vamos tentar ver aqui em português mesmo, né? Deixa eu ver aqui se é aqui, não é? Ó. Diz aqui, assim Deus, o seu Criador, não é? Deixa eu só ir baixando aqui. Deus, seu Criador, que ajudou desde o nascimento. Não temas, meu servo Jacó. Yeshurum, quem eu escolhi, não é? Não há Deus além de mim, não há outro Criador. Isso significa que nada pode ser criado a não ser por ele. Veja, aí o Moré César fala, poxa, será, não é? É uma pergunta muito boa. Será que, como que isso funciona? A gente já sabe, não é? Preste atenção. Nós estamos no mundo mais baixo que existe, que é o mundo do Tikkun Olam, não é? Ou seja, aqui a coisa pega fogo, né? A densidade, os desejos de recepção são muito fortes. E aí é por isso que existe um segredo dentro disso que é chamado a letra Kuf. Veja, não pense que existe outro que alimente os pensamentos ou que crie o desejo
do pensamento, a não ser o eterno. Só que nós temos o problema com a letra Kuf, com a letra Reish. E, ops, acho que eu errei. Deixa eu pegar o teclado aqui. Nós temos esse problema com a letra Reish. E temos também um problema com a letra Shin, não é? A letra Shin, essas três letras estão muito perto e essas três letras vão ter um problema entre si, porque, na verdade, elas vão gerar aqui, ó, um problema. Qual o problema? Essa letra Kuf, como ela vem antes, ela vai abraçar essas duas outras letras aqui. O Reish é uma letra ruim, não é? Mas quando com outras letras ela pode ser equilibrada. E também dependendo do nível. O Shin é uma letra santa porque tem o nome Shaddai que está exatamente sobre Yesod, né? O nome Adonai está aqui. E aí esse representa o nome Shaddai. Como só existe um Criador, quem é que alimenta todas as forças é Ele. Não pode haver, se houver outro Criador, outro ser que possa criar qualquer outra possibilidade, então a gente já está em pecado, porque a gente não sabe o que é o Criador, o que é a divisão do Criador em relação às criaturas. Veja, então aqui eu tenho que toda a energia vem, né, até essa letra ali, e aqui eu tenho uma letra que tem um sapatinho, lembra? Aquele sapatinho, né? E esse sapatinho, ele está aqui na divisão entre o nosso mundo. Aqui eu tenho uma letra, uma divisão. As forças de recepção e toda a força do mal estão abaixo dessa linha. E nós estamos aqui aonde? Nesse campo de batalha, né? Aqui, ó. A gente está nesse campo de batalha. Não pense que essas forças espirituais não existam, elas existem. E elas são poderosíssimas, elas agem dentro da recepção. Mas se... então, como é que eu vou fazer agora? Quanto mais recepção você tem, mais essas forças estão dentro de você, não é verdade? Então, isso significa que eu tenho que abrir mão de receber para mim mesmo. Mas, Moré, eu vou num lugar, os caras têm poderes, fazem isso e aquilo, recepção. Pode até, Deus falou, pode até ter um profeta, fazer fogo cair do céu, isso são forças de recepção. Por quê? O que vem para nós é puro, é santo. Olha, poxa, a gente olha muito assim, a gente fica olhando e tentando ver uma luz cair do céu, que é altamente proibido. Mas se você olha em volta, você vê a construção de toda a realidade. Talvez Deus, se ele cismasse, vou fazer o homem enxergar nada, ele vai andar cego pela humanidade. Imagina, será que nós teríamos sobrevivido na natureza se não tivéssemos essa visão? E ao mesmo tempo que tudo isso é muito bom, pode ser muito ruim, porque eu posso olhar e desejar aquilo que eu não quero. Veja, olhar é ruim, ver é ruim? Não é. Desejar as coisas certas são ruins? Não é. Mas o que a Torá já começa falando, não desejarás a casa do seu próximo, etc. Quer dizer, não é porque Deus me deu a visão, e me deu a vida, e me deu os pensamentos, que eu devo fazer o contrário do que ele falou. E aí o que acontece? Como Deus ele tinha que me dar uma liberdade de eu existir dentro de um corpo separado de outros fragmentos da minha alma e ter os meus desejos, os meus sonhos e até mesmo as minhas decisões, a mesma luz que dá força para o ladrão e o assassino é a mesma luz que dá força para você, nos níveis diferentes, lógico. Agora, Moré, os pensamentos surgem de onde? Vem tudo do eterno. Vamos entrar aqui numa questão reencarnatória, ver se a gente consegue, dentro desse tempo aqui, entender um pouco isso. O fulano de tal, né? Qualquer ser humano pode cometer erros em outra vida e até mesmo nessa vida, né? Então, o fulano de tal, ele cometeu, né, um assassinato em outra vida. Ele está lá, mas ele mata as pessoas, ele não sente tristeza. Você vê até que ele é muito feliz, ele ganha muito dinheiro com isso, ou faz outras coisas, a gente tá... E o fulano de tal tá aqui, ó, pegando a vida, mas ele tá cheio de forças impuras dentro dele. Essa sujeira que tem no fulano de tal, ela é uma sujeira
que ele mesmo traz de outras vidas, não é? E que não tem limpeza de Torá. Então eles pegam aquilo que o Eterno dá para ele e sujam, tá vendo? Sujam tudo. Mas aqui nesses efeitos aqui naturais, tá vendo? Ó, que não são espirituais, para ele, não é? Aqui ele está vendo, ele está enxergando, ele está comendo, ele tem uma proeminência ali dentro do seu ego. Então para ele está tudo tranquilo, ele não conhece o mundo espiritual. Mas se você olhar o que tem aqui, aquilo que parece ser um brilho externo, por dentro é tudo muito negro. Por quê? Aqui existe um grande pecado, ele está pegando a vida e toda a criação da realidade e está transformando isso em negativo. Como ele tem isso dentro dele, o que acontece? Ele não tem luz de Torá, ele não entende a Torá. Então toda a luz de Torá que cai sobre ele, que vem através da letra Kuf, não é? Ele vai então sentenciá-lo a estar nesse mundo, e as manchas que vão ter dentro da alma dele vão levá-lo ao desejo da recepção, porque nós estamos no desejo da recepção. Por que um mata o outro? Por vingança, ego, porque se acha muito superior, qualquer ato daquela pessoa vai levá-lo a querer matá-lo. Uma diferença política, uma diferença de que ele é de um país, outro é do outro. Então veja só, essas pessoas, elas estão dentro desse pensamento muito baixo. O cabalista, ele não pode ficar nesse nível. Ele tem que usar essa força que o Eterno deu para ele para estudar a Torá e subir para aqui, para cima da letra Tav. Porque aqui o que vai gerar? O que está aqui embaixo? De desejo de recepção. O desejo, só existe vontade no nosso mundo. Veja, as vontades podem ser boas ou ruins. Quem deu a vontade foi quem? O Eterno. Quem usou errado foi quem? Fomos nós que deixamos o Satã, como lá com a Rava, entrar na nossa onda de rádio e começar a inseminar a nossa cabeça. Não foi ele que criou o pensamento. Deus mandou o pensamento bom. Mas as influências que a pessoa lida vai fazer com que esses pensamentos eles possam ser, então, enchidos dessas forças. São forças demoníacas que vocês nem imaginam. Às vezes um simples ato ali de recepção parece uma coisa tão natural, mas são tão demoníacas porque a pessoa fica presa aqui nesse estágio e dentro desse estágio ela vai continuar implementando mais isso. Então veja só, a pessoa então ela começa a ter esses maus pensamentos, mas os maus pensamentos não são ruins. Por quê? Veja, vamos voltar lá no outro slide. Tudo o que você vê é o que você, ou sente, é o que é criado dentro de você. Se você sentiu esse mau pensamento, é porque o seu Da'at, não é? A gente tem aqui ó, o que nós chamamos de terceiro olho. Veja, daqui dentro, não é? E esse terceiro olho aqui, ele é a parte que te faz ter mais, não é? Mais sensações espirituais. Então, conforme esse terceiro olho, essa questão aqui, não é? Ela é configurada, veja, eu tenho aqui uma cabeça cheia de cristianismo. Para onde eu tô levando as minhas ondas? Para esse sistema. Quem vai estar aqui dentro de tudo isso aqui? Esse sistema. E se eu for islâmico? A mesma coisa. E se eu for judeu? A mesma coisa. E se eu for cabalista? A mesma coisa. Veja, lembra dos neutrinos? O que isso vai gerar em mim? Vai gerar que eu possa chegar ao ponto, né, de ficar com os muçulmanos lá torcendo para matar judeus. Ou ficar com os judeus torcendo para matar muçulmano. Quando a solução seria muito simples. Como, moleque, pode ser simples? Porque a diferença é de primos, não é? Eu estou falando dali, mas tem outros locais que estão em guerra, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Rússia, Estados Unidos, existem muitas guerras. Ucrânia, também com a Rússia agora, na Caxemira está começando uma guerra entre indianos, porque uns são muçulmanos, outros são ligados àquelas religiões ali indianas, enfim, a coisa sempre converge nesse ponto, ou político ou dentro da questão religiosa, que tudo hoje está tudo englobado, não é? Muito bem.
Então, o que que acontece com isso? Veja, por que que essas pessoas, elas ficaram assim? Porque não estudaram a Torá. E aí, quando nós nascemos nesse mundo, nascemos aqui, lógico, bebês, mas com certas características, né? As pessoas já sabem quando um bebê é muito brincalhão, quando ele é muito sério, enfim, já sabe, ele já está vendo a personalidade daquela alma que desceu. Aquela alma desceu pura, mas ela vai pegar um corpo que tem problemas, que vai ser exatamente a embarcação dela nesse mundo. O seu corpo é uma embarcação. Quando chegar lá, o Eterno que manda todos os pensamentos e cria toda a vontade, ele tem que te levar para quê? Para consertar o mal que você fez. Moré, e se você matou alguém em outra vida? Você acha justo, e que não vai acontecer dentro da Torá, que você também não passe pelo mesmo processo? Então veja, você matou alguém lá na outra vida, isso gerou um buraco na sua alma e em relação a todo o universo. Então, o que que vai acontecer, não é? Você vai ter que vir para esse mundo e todas as coisas vão acontecer, não é? Até o momento que você vai pagar aquele erro que você cometeu. Então aqui a gente tem um túmulo, ó. Então, chega naquela hora, vamos lá. Tinha um fulano de tal, em outra vida anterior, ele tinha 22 anos de idade, e ele tinha uma estrutura física, biológica, e eu peguei e fiz algo que o machucou e o matou. Se um tribunal, eu só pedi vocês para fecharem o microfone, por favor. Se um tribunal qualquer aqui nesse mundo pega aquela pessoa, vamos matá-lo, e aí o matam, eles não podem produzir a mesma dor. Não era a mesma idade, não eram os mesmos pais. Quando se arranca um olho da outra pessoa, né? A pessoa vai lá e arranca e faz alguma maldade com o outro. Tem gente muito ruim nesse mundo. Também não pode arrancar o olho dessa pessoa, porque não seria feita a justiça. Porque não se sabe se aquela pessoa tinha 50%, 60%, 70% da visão. E aí você arranca da pessoa que tem 100% de visão. Além de não poder passar na dor ou até fazer menos dor, então você não tem como fazer esse processo. Agora o Tribunal Celeste tem. Então fulano de tal vem, reencarna aqui, não é? Ele está todo feliz, tudo está dando muito certo, todos os pensamentos, e o Eterno vai conduzindo ele com os pensamentos. Olha, vem por aqui, agora você vai entrar à esquerda. A pessoa entrou. Parece algo assim muito complicado, né? Mas ele tinha que limpar essa questão da alma dele. Então, se aquele outro fulano, ele não se retificou em outra vida, ele vem aqui agora e agora ele vai ser o mal da história. Porque ele vai tirar a vida daquele que o tirou da mesma forma, com a mesma dor, com todas as coisas. E se esse que era lá que foi assassinado se retificou através do Zohar Kadosh? Certamente ele não vai fazer isso. Ele não vai se implementar pelo caminho de matar o outro. E aí, como é que poderia acontecer? Ah, pode ser que ele vai pegar, vai jogar um fogos para o alto, o fogos vai cair na cabeça do outro e vai matar sem querer. Ou vai bater no olho e vai fazer sem querer. Não existe nenhum julgamento errado. Veja, sem essas percepções, Deus não poderia fazer os ticunins. Mas quem conduz tudo isso é o Eterno. Quando esse aqui que talvez matou esse, depois descubra, poxa, eu feri fulano de tal, e esses se perdoarem, não é? Através do estudo do Zohar, quer dizer o quê? Que esse masal vai ter que ser limpo, tá vendo? Vai sendo limpo, esse masal vai sendo limpo, vai sendo limpo. Quer dizer, a pessoa já nasce com um pacote dos seus maus pensamentos e ela vai então implementar. Ela vai implementar. O que vai implementar os maus pensamentos? O ego. Por quê? Por que esse aqui matou esse na vida anterior? Olha, pô, esse cara aqui, vamos botar aqui, né? Olhou para minha esposa. Eu não vou aceitar isso. Vem aqui, pô, mata esse aqui. Né? Então, ele não sabe que isso gerou para ele um ticum. Ah, entramos em guerra. Sai 1000 soldados aqui, entram em guerra. Todos os soldados entram em guerra com os soldados do outro lado. Parece natural, vamos para a guerra, um vai matar o outro, não é? Mas, na verdade, isso vai gerar o quê? Um monte de ticunins. Muitas pessoas leem a história de Iov e não compreendem.
Por que elas não compreendem a história de Iov? Porque elas veem que Iov era um homem perfeito, etc. Mas ele tinha problemas de outras reencarnações, de idolatria. Tanto é que a proposta ali é que ele seria machucado e que ele voltaria para a idolatria, né? Porque ele foi o lado negativo fala, olha, também você cercou Jó de cuidado. Ele é rico, ele tudo. Toque então nos bens dele, não é? E você vai ver se ele não te abandona, se ele não vai para outro caminho. E assim foi indo em cada etapa, até que o próprio Jó ficou muito doente, né? Iov ficou muito doente e ele não abandonou a Torá, até que no final ele vai ser curado, né? Ali no capítulo 1:6, se não me falha a memória, diz, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Quer dizer, tudo que está falando ali é das árvores sefiróticas de todo ser humano, e o Jó é o próprio ego, não é? É uma construção do ego. Então a gente tem que pegar tudo isso, e é complexo, porque você tem que organizar tudo isso, e você tem que trazer isso para um nível de entendimento da Torá, que tudo está nas mãos do Eterno. E por estar nas mãos do Eterno, significa, como a gente viu anteriormente, que o Eterno vai criar toda a realidade, não é? Tá aqui, ó, tá vendo? Toda a realidade. Ele quis que nós estivéssemos nessa realidade, ele quis que nós só percebêssemos a realidade até um certo ponto. Por quê? O quebrar dessa realidade que nós entendemos é exatamente sair acima desse padrão e entender esse padrão aqui dos neutrinos. Por exemplo, você pode perguntar, Moré, alguém pode parar o Sol? É impossível. Na nossa lógica, como é que a gente vai mexer no Sol? Não é? A gente pode fazer tantas coisas, não é? Que é metaforizado na Torá e etc. É impossível. Mas os sábios que sabiam dessas coisas antes de acontecerem, eles fizeram isso. Agora, o padrão que foi usado ali não é muito bem aquele padrão de histórias, não é que a gente viu, mas está englobando toda a questão da humanidade. Vamos voltar aqui então e vamos ver aqui nesse outro slide que a gente criou aqui, foi aqui, né? Agora vamos ver aqui, a gente tem uma coisa aqui na Torá. Vamos lá, a gente estava falando sobre uma pessoa que mata a outra, ela vai vir e vai morrer. Mas e aquele cara que começou a estudar, não é? Como a gente viu na aula de ontem, a gente viu isso, não é? Que aqueles que começam a estudar o Zohar HaKadosh, o que vai acontecer com eles? Eles não vão passar pelos processos de Guerrinom. Mas como isso pode acontecer? Não é? Como que isso poderia acontecer? Muito bem, vamos entender aqui. Uma pessoa, ela era muito ruim numa vida, e aí o que acontece? Em outra vida, ela vai vir, vai começar, só podia acontecer isso agora no final, né? Porque só poucas pessoas estudaram o Zohar HaKadosh, outras pessoas não estudaram, não tinham como, porque não era permitido pelos céus. Inclusive, muitos sábios já tinham chegado à conclusão e falaram, agora eu sei, veja, isso tudo que vocês estão vendo agora, eles chegaram, é isso, imagina, os caras eram religiosos, e aí começaram a estudar o Zohar HaKadosh, que não foi algo criado, é a própria Torá codificada, e falaram, agora eu descobri. Então o que acontecia? Vinha um Maguide, não é? E esse Maguide, ele falava, um mensageiro dos céus, pode rasgar tudo, que não chegou o momento. Por que não chegou o momento? Porque todos nós somos Adão e Rava, nós participamos de todo aquele pecado ali de idolatria, entende? Então, sujamos a nossa alma, nos desconectamos dos mundos superiores divinos, e aí acabamos então vindo para esse mundo, para que não houvesse a morte, porque qual era a história lá? Olha só, se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Então, quando o Adão e a Rava comeram, isso não é literal, eles então já tinham que morrer. O que o Eterno fez? Fez um casaco de pele para eles, que é esse corpo, para que eles viessem para cá e pagassem esse erro. Mas esse pagar desse erro significa que o homem veio para cá e ele pode ter todos os prazeres que os anjos não têm. Veja, comer, beber, andar,
Nós, seres humanos, também não somos como os anjos. Todos eles são autômatos. Ou seja, eles não tomam decisão. O Eterno chega para o Mihael, que é uma energia criada, e fala: Mihael, seu papel é esse. Então, Mihael, que é o anjo responsável pelas águas, não é? Ele vai ser responsável pelas águas, etc. O Gabriel, responsável pelo fogo, vai ser responsável pelo fogo. E, enfim, então esses anjos, né, o Rafael, ali que está na coluna central, ele também vai ter responsabilidade sobre o ar e etc. Então, veja, cada um desses anjos, eles fazem parte da criação do próprio homem, porque eles estão dentro do próprio homem. Só que, né, vamos tentar construir aqui com vocês uma questão da Torá. Diz aqui, ó. Diz aqui que assim, ó, as cidades dos levitas compreenderão 6 cidades, né? Tá aqui, ó, 6 cidades. Então essas cidades refúgio para um homem que matou alguém. Tá vendo? Um homem matou alguém para onde ele fugir, às quais você adicionará 42 cidades. Olha que coisa. A gente tem 6 cidades e vão ser adicionadas. O que aconteceu aqui? Esse homem aqui tirou a vida de alguém porque ele levantou o machado e estava no masal dele que aquele cara que levou a machadada lá e morreu sem querer, talvez houve um descuido dele quando ele estava batendo, ele estava meio solto, ele não se preocupou com isso, então matou aquela pessoa. Então os vingadores de sangue, quem são esses vingadores? São seres espirituais. Eles vão ver os tribunais celestes lá, olha, matou uma pessoa, alguma coisa tem que acontecer aí. E acontece muito isso de pessoas matarem outras em acidentes automobilísticos ou acidentes no trabalho e etc. Mas acontece várias coisas. Há uma distração. Não muito tempo atrás eu vi 4 homens trabalhando, né? Eles estavam empurrando tipo uma torre ali de andaimes, era bem alto e todos eles conversando, empurrando. Aquilo bateu numa rede elétrica e os 4 morreram. Eles nem sabiam, um segundo antes, eles não sabiam que isso ia acontecer. Agora, Moré, se a pessoa ela matou outra na outra vida e se ela estudar a Torá, o que acontece? A Torá vai falar que para aquela pessoa não tem masal. E aí o que acontece? Veja, o que são as 6 cidades de refúgio? Olha, 3 sefirotes, mais 3 sefirotes. E aí o que acontece? Então a gente sabe, não é, que houve uma mudança. Então é inquestionável de que o Zohar ele não tem um papel maior do que das religiões, porque até onde eu sei, a maioria das pessoas que estão aqui ou eram cristãos, alguns são maçons, outros são espíritas, mas sempre vai estar, não é, ligado a uma religião, né? Então veja, então as pessoas estavam lá e não obtiveram resultado. E agora, por que elas não obtiveram resultado, se era a coisa certa? Só que tem um grande problema aí. Quando nós fizemos o pecado, que foi algo que Deus permitiu, vocês podem ver lá no canal A Linguagem dos Ramos, sobre Adão e Rava, que não é muito bem o que a gente imagina. Não é? A gente imagina que um homem e uma mulher foram criados, mas Adão e Rava eram um ser só, era um ser ali que eles tinham uma parte juntas, não é? Essa parte que eles tinham juntas era um ser hermafrodita, ou seja, como se eles tivessem as duas sexualidades, até que eles foram separados. E aí vai ter toda uma história mais profunda, mas a gente não vai entrar nessa história. Eu só quero que vocês entendam que Rava e Adão está dentro de cada ser humano. Porque o Adão é a parte de doação e a Rava é a parte de recepção. Sem doação e recepção nada funciona. Isso não significa que não existe uma configuração muito grande. Por exemplo, todas essas sefirotes que eu vou marcar aqui, ó, elas são de recepção. Tá vendo por quê? Elas vão receber das outras sefirotes. E são os 5 dedos da mão do Eterno. Esses 5 dedos estão dentro do ser humano, fora, nos astros, em tudo que a gente pode imaginar, dentro da sua proporção. E a mão direita está aqui, ó, esses 5 dedos da mão direita, tá vendo? Que estão ligados ao nome Yud Re Vav Re. Porque quando eu abro o nome por extenso, é só vir lá no canal, as mãos de Hashem. Eu tenho ali Yud, né, que vão ser 3 letras, ó, I, U, D, 3 letras. E a letra Re,
de um lado, Yud Re, e aí mais 2 letras, porque Re, ou Re Aleph, ou Re Yud, então eu tenho 5 dedos. Se eu abro uma segunda vez, eu vou ter 14 letras, que são as 14 falanges, igual tem nas nossas mãos. Isso também vai se acontecer com o nome Vav Re. Então, dos dois lados, eu vou ter uma construção, não é? Desse entendimento, de compreender essa argumentação da Torá. Isso significa, então, vamos lá, se o cara, ele então começou a estudar o Zohar, e aí ele tacou a pedra e matou, porque aí vai acontecer um acidente, não é? Ele matou o outro e o outro pagou. O outro pagou o problema que ele tinha criado. E aí o que acontece? Esse aqui pode fugir para o Zohar Kadosh e vir para a cidade de refúgio. Isso vai, através do estudo do Zohar, de um alto sacrifício muito grande de estudar o Zohar, ele vai estar o quê? Protegido numa dessas cidades, tá vendo? Onde vai ter um Kohen Gadol, olha só. Porque todas essas cidades, elas têm uma Sefirot Hod, que é juízo, que é chamado de Aharon. Ele está aqui protegido porque ele subiu acima das forças impuras, então os tribunais não têm como condená-lo. E aí, porque anteriormente ele estava nessa árvore chamada Árvore da Morte. Ele estava ligado aqui. Qual era a Árvore da Morte? O sistema de receber para si mesmo. Então, a pessoa, ela entra nas religiões, quais são os maiores desejos? Eu vou, não é, ficar rico, eu vou conseguir isso, vou ter um casamento feliz. Mas como se ela vai ter um casamento feliz se tiver padronizado diferente? Se ela tiver que passar por um sofrimento sentimental? Muitas vezes a gente vê os mapas e a gente vê isso, que tem pessoas que têm problemas em lados sentimentais, não é? E essa pessoa, ela então vai passar por esse processo. E tem os pecados também, não é? Que a pessoa, ela, como se diz, ela passa, não é? Aqui ela comete nesse mundo, e esses pecados também vão, não é, sentenciá-las a passar por problemas, né? Esses mesmos pecados, às vezes, são... O que são os pecados? São o lado ruim que veio da outra vida, porque você vem com a parte ruim da outra vida e você, então, vai ter que consertá-los aqui. Não tem como não consertar. Através do Zohar Kadosh, você conserta. Por isso é que existe a árvore da morte, tá vendo? O que acontece quando eu não conserto? Eu vou ter que passar por um processo muito sério, vou ter que voltar no Guerrinom, e lá no Guerrinom, não é, eu vou nascer de novo, com 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da morte. Quanto mais recepção eu tiver, essa recepção vai crescer dentro de mim, e aí o que acontece? Eu posso até tirar a vida de uma pessoa, porque eu acho que eu tenho o direito de fazer isso. Mas quando eu estudo o Zohar Kadosh, sai toda aquela parte religiosa. Então, eu não vou mais querer apedrejar ninguém no Shabat, não vou mais querer achar que as minhas argumentações elas têm que ser somente a nível religioso, mas eu vou trabalhar a minha internalidade. Por isso que a Torá é toda interna. Não é aquilo que você faz externamente. Então, é aquilo que é interno. Mas veja, todos nós, inclusive grandes sábios, vamos citar aqui o próprio Ari, nasceram sobre o aspecto da árvore da morte. Tá vendo? Nasceram sob o aspecto da árvore da morte. Quando o Zohar Kadosh foi liberado, era um momento, em 1995, ele é contemporâneo, não é? Foi liberado pelos céus para estudar, porque não era, se alguma pessoa que não fosse de um meio cabalístico, ou mesmo do povo judeu, aí diga-se de passagem, e tivesse aprendido a Torá desde cedo, implementasse sobre as leis da Torá, botasse a mão no Zohar Kadosh, primeiro que ele não ia entender nada, mas ele ia ter sérios problemas. Mas a gente viu que o próprio Rabi Akiva era um grande, não é? Era um grande estudante de Torá, um grande estudante, e foi ele que vai começar a ensinar o Shimon Bar Yochai, não é, sobre essas questões. Agora perceba, todos nós nascemos sobre esses aspectos mazalóticos. E quando nós nascemos, tem aqueles que nascem, são melhores, outros são ranzinzas,
outros são mão abertas, outros, tem um monte de configurações, né? O leque é imenso. Essa parte, por exemplo, tem que ser cuidada. Por exemplo, se a pessoa ela não sabe dividir, então o Zohar vai ensinar ela a dividir. E vai falar para ela assim, ó, mesmo que seja muito difícil para você dividir com outro, você tem que se obrigar a fazer isso. Então eu estou obrigando ali o meu masal a não ser daquela forma. Só que eu só consigo isso com a ajuda do Eterno, tá vendo? Mas não através da letra Kuf. Porque se eu, alimentado pela letra Kuf, todos nós somos. Eu tenho que passar por esse nível aqui, ó, e chegar aqui. Vocês lembram quando Jacó encontrou com Esav 400 guerreiros? É a letra Tav, são todas as forças. Por quê? As forças impuras não vão poder me acompanhar aqui acima. Elas vão bater aqui, e se elas ousarem passar depois da letra Kuf, o que acontece? Elas batem na perninha aqui, ó, e elas então são sentenciadas a como se diz, a morrerem. Elas morrem imediatamente, após baterem, não é, nesse sistema aqui, ó. Então morrem, elas são incineradas. As forças impuras não podem passar acima da perna da letra Kuf. Por isso que a letra Kuf é chamada o quê? Ela é representada pelo quê? E existe aqui uma representação que ela é um macaco de imitação. Tudo o que a mão direita faz, a mão esquerda também faz. Isso significa que esse macaco de imitação, que está padronizado por 70 anjos das nações, eles podem fazer até milagres. Veja, até o quarto milagre eles acompanharam, ó, macaquinho de imitação. Por quê? Esse macaco de imitação, ele engana as pessoas com a falsa sensação, não é? Da Shekhinah, tá vendo lá o macaquinho? É um macaquinho aqui, até bonitinho, né? Então ele está dentro dessa árvore, tá vendo? Mas a alimentação aqui vem da Shekhinah. Por isso que existe a falsa sensação do Criador. E a gente pode ver isso várias vezes no Taná, por exemplo. Deus pergunta assim, quem me tirar os profetas? Aí aparecem os espíritos, não, nós fingiremos que somos o Senhor. Mas veja, aí você fica, mas como pode isso acontecer? Por causa da onda de rádio, porque da vibração daquela alma. Aqueles caras estavam em recepção, eles não estavam em doação. E aí o que acontece? Essas forças vão alcançá-lo, porque essas forças são as forças de recepção. Por isso que elas estão aqui, ó, a árvore da morte. Tá vendo? A árvore da morte. Você vai se implementar por uma vida de... se desconectou dos mundos espirituais, você não presta atenção nas coisas e você acaba sendo sentenciado à morte. Mas a Torá e o Taná, elas nos trazem boas notícias que nos explicam isso de uma forma muito interessante, que se nós nos esforçarmos agora nos finais, com os estudos profundos da Torá, nós poderemos mudar esse masal, porque ninguém aqui sabe quem matou alguém, quem roubou, quem fez a... Então, imagina só, a gente tem essa mania de acusar o outro, mas vamos lá que em outra vida você é exatamente aquilo que você está acusando o outro, você não está entendendo que o processo todo está na mão de Hashem, porque como a gente disse, se o cara ele matou alguém aqui, aí Deus vai falar, não, ó, você vai vir por esse caminho, vai vir até que na hora que a pessoa também, ela vai passar pelo seu processo. Só que muita gente não entende o processo da morte, acham que é a coisa mais horrível, etc. Mas não é natural. Todos nós vamos morrer. O problema é quando nós morrermos, que pode ser daqui a 1 minuto, 1 segundo, o quanto você evoluiu. Ou se você está ainda apegado a essa árvore aqui, tá vendo? Macaco de imitação, tá vendo? O que o macaco de imitação fala? Olha, não se preocupe, se você tiver fé em mim, não é? Essas forças impuras, se você tiverem fé em mim, não é? Vocês vão conseguir, basta que creia que eu me matei, eu morri por vocês, e aí tá tudo resolvido, é só isso, não é? Veja, é a árvore do mal, e tem a mesma sensação, não a mesma sensação, mas imita a sensação da Shekhinah. Porque essa Shekhinah que tem ali, que é chamada pelo Zohar de a falsa sensação da Shekhinah, é Elohim, e Elohim é julgamento. Tá entendendo? Então quer dizer,
você entra num processo de querer receber mais. Por isso que são feitas campanhas para recuperação de casamento. Eu nunca vi isso dentro do judaísmo. É campanha para você conseguir casa própria, campanha para você recuperar aquilo, campanha para isso, campanha para aquilo, ação de... Olha, nada a ver com a Torá isso. Agora, todas essas pessoas que estão lá, pelo que consta no primeiro mandamento da Torá, sobre idolatria, estão condenadas ao Guerrinom. Ou seja, elas estão se entupindo de desejos de receber para si mesmas. Disfarçado, muito bem disfarçado, por um emocionalismo e pela falsa sensação da Shekhinah. Tá vendo aqui, ó? Ele tá olhando para você, macaquinho, ó. Tá vendo? Quando você vai lá no livro de Ezequiel, diz lá que tinha uma árvore de ciúmes, uma imagem que causava ciúmes no Eterno. Por quê? Como as pessoas estão aqui apagadas nesse mundo longe da Torá, elas estão mais perto dessa árvore aqui de recepção do que, não é, perto da árvore da vida, que está aqui acima. Porque aqui é que tem a cidade de refúgio. Pare para pensar, quem é que cria a tua realidade, tudo? Isso tudo é Deus, não é verdade? Tudo é Deus que cria. Como existe o Masal, já existem as pessoas que vão ser ricas ou pobres. Já existe o dia que a pessoa vai nascer e vai morrer, exceto sobre alguns aspectos muito sérios aí, que a pessoa não consiga num período, como foi no caso do rei Ezequias, dele conseguir consertar o seu Masal, e aí não tinha vida para ele no Olam Rabá, ele falou: Hashem, não apague-me nos teus livros, etc., vira para a parede, vai rezar. No caso aqui de Jó, a história é a mesma. Por quê? Ao mesmo tempo que o Jó foi escrito pelo Moshe, ele traz uma explicação incrível para nós em relação ao que aconteceu aqui. Basta a gente ler aqui as entrelinhas, não é? Veja, o Jó, ele começa aqui que ele era de Ur dos caldeus, não é? Uts, tá vendo a cidade de Uts? E tem uma história sobre Jó incrível no nosso canal, explicando todas as codificações do nome de Jó, inclusive na travessia do Mar Vermelho tem o nome dele lá codificado. E quem foi os 10 espias foram procurar, não é? Foram procurar para ver se achava esse sábio, esse justo que habitava ali. E diz que dele nasceram 7 filhos. Vamos ver aqui, 7 filhos. O que nasceu ali daquela história? Olha, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? 7 filhos. E nasceram, diz lá, 3 filhas. Por que filhas? Filhas, nesse caso, são quem doa, né? Quem gera o filho. Por isso que esse sistema aqui, ele é chamado de filho, né? Essas 6 sefirotes. Por quê? São filho, Keter é pai, aqui ó, gera essas 2 sefirotes, aqui é pai, Aba e Ima. Rohimá e Biná, que vão gerar, que são chamadas de feminina, porque geram, né? Tem uma geração para gerar essas outras sefirotes aqui. Tá vendo? Então toda essa codificação está falando aqui não de uma história literal, mas está falando da parte interna do ser humano. Muito bem, aí vai continuar tudo isso, ele vai ser atacado e etc. Vamos se falar. Aqui existem 5. Deus responde a 50 questões dos 50 portais de entendimento da Torá. É uma história muito complexa e que tem que se ler de uma forma muito plena, com a ajuda de Midrashins e do próprio Zohar, não é? Então perceba, o que acontece aqui então? A gente tem então que essa história é a história de toda a humanidade. Quando Jó ele vai ser curado? Qual é o momento que ele realmente recebe uma cura, não é? É exatamente no momento, aqui, vamos ver, ó, né? Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zorfá, o Nanamita, foram e fizeram como o Senhor lhe ordenara. O Senhor mostrou favor a Jó. E o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou em nome de seus amigos, pelos seus amigos, na verdade. A tradução é um pouco difícil. Então veja, quando ele passou a não rezar, por isso que o cabalista não reza para si. Deus, me dá um emprego. Deus, não, ora pelo outro. Quando você está rezando pelo outro, você está indo pelo sistema de doação e aí aquilo mesmo vai voltar para você, mas aí não pode ter um interesse. Você tem que ter o amor para fazer isso. Veja, o próprio Jó, após 42, não é, versículos,
aqui no versículo 42, que é a construção dessas 42 letras do Ana Berroa. Se você olha o contrário, é 24, que são os livros do Taná. Por isso que existem muitas codificações. Então ele só é restaurado depois. E o Senhor restaura o dobro do que ele tinha antes. Aqui parece então que quando ele passou a ser uma pessoa que doava, uma pessoa que rezava e se importava profundamente com a vida dos outros, ele foi restaurado espiritualmente. Espiritualmente. Muito bem. Então, toda a história da Torá vai funcionar em cima das sefirotes e dos julgamentos, não é? Dos julgamentos espirituais, de julgamentos que você veio aqui. Se Deus falou que você ia nascer aqui na África, né? Então você vem, nasce aqui na África, ó. Se ele fala que você ia nascer na Suécia, você vai nascer na Suécia. Se ele fala que você vai nascer na Arábia e lá no meio dos muçulmanos, você vai nascer lá. Por que Deus faz isso? Brincadeira, Deus está brincando. Não, porque lá, dentro de um grupo familiar, que muitas vezes são a divisão da própria alma naquele grupo de familiar para pagar um pecado, né, se divide, como no caso de Caim, você vai ter todas as questões inseridas ali para você consertar o seu masal. E aí, com o tempo, pode acontecer como Abraão, sair da sua terra, da casa da parentela, etc. Tudo são metáforas para a alma. Então perceba, tudo está na mão do Eterno. Agora, imagine se o Eterno deixasse tudo solto. Esse aqui matou esse aqui na outra vida, esse aqui ficou injustiçado, criou um problema aqui nas sefirotes, criou um problema na sefirote desse também, e quando ele nasce, aquela sefirote que deu problema aqui dentro da árvore do bem e do mal, não nasce com ele, então ele não tem que consertar nada. Seria injusto. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem pagar os seus ticunins, elas não querem pagar o preço. Elas querem brigar com a Hashem. Por exemplo, Deus pode curar, e a gente já viu várias vezes aí curas, etc., mas a gente não prioriza isso. A gente não prioriza a cura, as curas acontecem, a gente pede para Deus dar mais vida para a pessoa poder entender a Torá. Quem sabe, não é? E aí, mas a gente não vive dessas curas, disso tudo, a gente vive de estudo de Torá. Temos que ter a compreensão, porque quando se começa a estudar o Zohar HaKadosh com precisão, com profundidade, aceitando os ticunins, porque, vamos lá, se eu roubei eu não vou ser roubado? Como é que pode isso? Se eu roubei em outra vida, ou até nessa, sabe-se lá, então você vai ter que ser roubado. Como que você vai pagar aquilo ali? Mas Moré, e aí se a gente for estudar a Torá, aí eu já não tenho mais nem necessidade de ser roubado, porque eu vou fazer tzedakah. Então eu pego, olha, não, esse dinheiro aqui é para tzedakah. Isso aqui eu dou para o Eterno, é o que está estabelecido na Torá, e etc. E Moré, e quando eu não dou tzedakah, aí o crime ele aumenta 2 vezes, porque você, além de estar roubando as coisas de Hashem, não está cumprindo, não é, com as coisas de Hashem, o Satã vem e pega. Vem uma batida de carro, vem uma doença, vem uma separação. E o homem, quando separa aqui no Brasil, ele leva nada, né? Porque a mulher, se ela puder, ela leva até a pele do cara para fazer um Sefer Torah, né? Então, geralmente é assim. Então, veja, tudo tem um padrão. Tudo tem um padrão. O que nós tratamos antes de entrar nesse mundo aqui, a nossa alma descer? Que nós iríamos para aquele corpo, diz o Zohar que nós escolhemos o corpo e falamos para o Eterno, não, agora dessa vez a gente vai conseguir. Agora nós vamos ser melhores pessoas, nós vamos tentar mudar a nossa internalidade, nós não vamos ficar preocupados, né? Toda hora que a gente toma uma moca e fala, poxa Deus, né? Não, a gente aceita alguma coisa, sabe? Aquele mau pensamento, ele brilhou aqui dentro do meu masal, eu espelhei errado, não passou aqui pelas forças impuras e volta pela árvore do mal, tá vendo? E aí vem o castigo. Mas o problema é que a coisa é muito mais complexa, porque cada pancada, esse rapaz aqui, que atirou a pedra e bateu no outro aqui do outro lado e matou, essa morte trouxe uma limpeza sobre essa alma. Não existe mais o crime aqui. Ela morreu, acabou, todo mundo vai lá naquele emocionalismo dentro do cemitério que morreu e acabou tudo, mas essa alma aqui vai feliz porque ela não tem mais aquela parte dentro dela, tá vendo?
Agora, esse que sem querer, porque ele já estava estudando Zohar, pode ter acontecido um acidente, ele volta então aqui para as cidades de refúgios. Então isso significa que enquanto eu não estudo Zohar Kadosh, eu não entendo os sistemas de doação, eu não consigo passar pela letra Tav. E eu vou ficar o quê? Espelhando tudo nesse mundo aqui, ó, macaco de imitação, eu vou para as religiões, eu não creio no eterno, eu vou fazer atos religiosos, e quando na verdade a Torá pede que eu mude por dentro. Agora, se eu sei de todas essas coisas, eu devo me preocupar com quem? Comigo ou com o mundo todo? Todo mundo faz parte da mesma alma. E a gente geralmente só estuda a Torá e o Zohar preocupado com o nosso próprio, não é? Umbigo. Conosco mesmo, não é? Então, o Zohar é um santo remédio, né? Alguns alunos falam para mim, Moré, agora que eu comecei a estudar a Torá, olha, eu tenho dor de cabeça, eu vou estar numa meditação e vou ter grandes problemas, porque o seu cérebro está cheio de idolatria. Essas partes aqui de dentro tá cheia de demônios de idolatria. Vai doer. Foi o que aconteceu com Jó. Primeiro Deus falou, vamos trabalhar no sistema dele monetário. Vamos provar para ele que isso não é importante. Porque Jó ficava preocupado com seus bens. Ele era um grande negociante. Fazia sacrifício pelos seus filhos. Então, Deus, vamos trabalhar e vamos ver se realmente ele me ama ou se ele está né? Ele está ali só brincando com a Torá. Os que não amam a Deus, nas primeiras pancadas, ó, já capinam, não fica nem para a segunda etapa, porque estão acostumados com Edom. Pedir, dá-se-vos-á. Só que toda vez que você faz um pedido para si mesmo e você usa a espiritualidade para você mesmo, você gastou dinheiro no mundo espiritual. O que significa isso, Moré? Que muitas pessoas que conseguem muitos milagres para si mesmo, ou seja, dinheiro, avião, carro, elas gastam toda a vida, que todos os seus méritos elas gastam aqui, e no final, o que acontece? Elas não têm nada lá do outro lado, vão ter isso aqui, ó. Aí, ó, vão ter esse pedacinho aqui, vamos botar aqui, ó, vamos mudar a cor, tá vendo? Olha como é que vai ficar séria a situação. Ela tem lá do outro lado só isso aqui. Quando chegar lá do outro lado, Deus vai falar assim, não, eu ordenei que todos os anjos fizessem a sua vontade, você recebeu tudo naquele mundo lá. E agora, o que vai acontecer? O tzadik vem, passa por muitas provas, sofre muito, e aí, então, o que acontece? Ele vive um pouquinho para esse mundo, né? Ele sacrifica a vida dele pela Torá, não é? A gente sabe que não dá para ter uma vida comum, então, ó, ele vive um pouquinho aqui. Ele vive aqui, ó, só o suficiente e não usa nenhum desses milagres. Por isso que Avraham, Itzhak e Jacob tinham méritos, eles não usaram seus méritos. Por isso que quando a gente reza pelos méritos dos nossos sábios, do Ari, etc., veja, porque eles têm mérito para dar. E aqui não, aqui a pessoa gastou tudinho, aí vai chegar lá do outro lado, pô, Senhor, mas eu li lá o teu livro lá, né, e falou que falava fazer a cura, e isso eu usei para ganhar campanhas, ganhar carro, me emocionei com o carro que o Senhor me deu. Olha, você está com um débito aqui no sistema do Tribunal Celeste. Você vai ter que passar um período no Guerrinom para limpar tudo de novo e vai reencarnar de novo. Quem sabe da próxima vez, não é? Você não consiga, aí a alma vira, não, que excelente! Vai para o Guerrinom, passa lá por uma limpeza espiritual, volta como se fosse um bebezinho. Chega aqui, não pode saber da vida passada, porque os próprios pecados que nós temos aqui, eles já pesam sobre as nossas costas. Imagina se você soubesse quem você fosse no passado. Por isso que nós, esse negócio de regressão, voltar ao passado, isso é furada. Deixa isso para lá, já não se sabe, mais um problema psicológico, né, mais um peso sobre as suas costas, não é bom. E aí, quando voltamos, vamos começar todo o processo. E aí, nesse processo, tem um problemão. Porque um tzadik lá atrás pode se tornar um rachá. E um rachá pode se tornar um tzadik. Onde está escrito isso? Né? Não está nada. Né? Se um justo deixar a Torá e se afastar da Torá e etc. Não é? E se um rachá se voltar para a Torá, mas voltar para os meus mandamentos, tudo isso está falando de limpeza de Masal. Está vendo? Pode acontecer, um tzadik pode nascer
dentro das implementações que ele tem, ele pode, por exemplo, ele é muito bom, mas aí ele começa, né, aquele menino que era muito bom, mas começou a andar com pessoas erradas, e aí daqui a pouco ele estava fazendo o que era errado, por quê? Ele se deixou vencer, não é? Por essa árvore aqui da morte, ó, tá vendo? A árvore da morte, ela sentenciou ele a passar por esse processo que não era muito bom para ele. Olha, a árvore da morte aqui, ó. E ele talvez possa ir atrás de religião ou não, modismo, etc. Tudo isso é possível. Então, no final, por isso que tudo ficou para o final. Já nos matamos, já guerreamos, já botamos nosso ego, não é, acima de todas as coisas, trouxemos morte para esse mundo. Algumas pessoas ainda vêm para esse mundo achando que são os salvadores do mundo e que vieram para salvar o mundo. Não, você veio para salvar você mesmo. E com o seu salvamento, né, depois que você consegue entrar no barco, ou pelo menos estar no bote salva-vida, você consegue levar as pessoas lá para dentro também. Tá entendendo? E aí você botando a pessoa dentro do navio através da compreensão do Zohar Kadosh.